Gente, eu resolvi continuar gravando pelo celular. Por isso que vai demorar um pouco para chegar a vocês, ficar disponível, porque quando eu gravo pelo computador é mais rápido o processo de baixar, porque dá para eu gravar ao vivo e depois transmitir para vocês. Quando é pelo celular, o processo de carregar o vídeo, de subir o vídeo para o canal demora muito. Mas eu escolhi gravar essa última pelo celular, essas últimas pelo celular agora, porque eu vou precisar demonstrar alguns cálculos para vocês do prazo prescricional. Então eu preciso de uma qualidade melhor de imagem. E a câmera do computador é terrível, já a câmera do celular é bem mais nítida. Então eu preferi sacrificar um pouco na agilidade do download da aula para ganhar em qualidade de imagem. Onde é que a gente tinha parado? Num exemplo de prescrição da pretensão punitiva retroativa. Relembrando, estamos interessados no estudo da prescrição. Vimos que tem prescrição executória, é aquela prescrição que ocorre após... Cadê meus óculos? É aquela prescrição que ocorre... Deixa eu levantar para pegar. A prescrição executória é aquela prescrição que ocorre após o trânsito em julgado da sentença. Essa é mais simples, não estou tão interessado nela. Estamos mais interessados na prescrição da pretensão punitiva. Prescrição da pretensão punitiva. E a prescrição da pretensão punitiva pode ser comum ou ordinária ou em abstrato. É aquela que usa o máximo da pena cominada ao crime em abstrato. Muito fácil, a gente pega o máximo da pena combinada ao crime em abstrato, coloca lá na nossa tabelinha do artigo 109 e tá pronto o nosso prazo prescricional. E aí a gente vai calcular naqueles lapsos, contando, regra geral, do dia em que o crime se consumou. Porque se for tentativa, é do dia que cessou a tentativa, se for crime permanente, do dia que cessou a permanência, se for crime de bigamia ou de assentamento de registro civil, do dia em que o crime se tornou conhecido, se for crime contra a dignidade sexual da criança e do adolescente, podemos ter, caso não tenha havido ação penal, quando a vítima completa 18 anos. Mas a regra geral, dia que o crime se consumou. Então a gente conta do dia que o crime se consumou até a primeira causa interruptiva. Porque na causa interruptiva, e as causas interruptivas estão lá no artigo 117 do Código Penal, nas causas interruptivas a gente conta o prazo do zero. Começa a contar tudo de novo. Então, na maior parte dos casos, a gente só vai ter, na hora da prescrição da pretensão punitiva, duas causas interruptivas. O recebimento da ação, o recebimento da denúncia, ou da queixa, normalmente é denúncia, né? Vai ser o Ministério Público que vai oferecer, que é o dominus lit na ação penal pública incondicionada, que é a regra geral. Então, recebimento da denúncia e depois publicação da sentença ou acórdão condenatório recorrível. Se tiver crime doloso contra a vida do júri, a gente ainda tem a pronúncia e a decisão confirmatória da pronúncia. Muito bem. Então, a gente conta do dia que o crime se consumou até o dia do recebimento da denúncia e, via de regra, do dia do recebimento da denúncia até a publicação da sentença ou do acórdão penal condenatório recorríveis. E aí a gente olha se entre esses lapsos passou o prazo prescricional. No caso da prescrição da pretensão punitiva comum, ordinária ou em abstrato, usando o máximo da pena cominada ao crime em abstrato. No caso da prescrição superveniente ou da prescrição retroativa, a gente vai usar a pena cominada em concreto ao crime. Qual é a pena cominada em concreto? É a pena que sai na sentença condenatória. E a partir de quanto a gente pode usar essa pena aplicada na sentença penal condenatória? A partir do trânsito em julgado para a acusação. Quando é que transita em julgado para a acusação? Quando ela não recorre ou quando o seu recurso é improvido. Por que a gente usa do trânsito em julgado para a acusação? Em virtude da regra da vedação da reformatio impégios, do princípio do não reformatio impégios. Se a acusação não tem mais como recorrer, a gente sabe que aquela pena só pode ir dali para baixo, porque só tem recurso agora da defesa. E aí, na prescrição superveniente ou na prescrição retroativa, a gente vai usar a pena em concreto que transitou em julgado para acusação, que é sempre uma pena menor.
Essa pena em concreto nunca é o máximo. E aí a gente usa essa pena em concreto, coloca lá na tabela do artigo 109 do Código Penal e chegamos ao nosso prazo prescricional. A diferença entre a superveniente e a retroativa é: a superveniente a gente vai contar da sentença condenatória recorrível até o trânsito em julgado definitivo, ela é superveniente, ela vem depois da sentença, superveniente ou intercorrente. E a retroativa a gente vai usar antes. A gente vai usar depois da Lei 12.234 de 2010, do dia do recebimento da denúncia, que é a primeira causa interruptiva, até o dia da sentença recorrível. Se for antes de 2010, antes da reforma da Lei 12.234, no parágrafo 1º do artigo 110, aí a gente pode contar do dia da consumação do crime até o dia do recebimento da denúncia. Antes de 2010. Depois de 2010, entre o dia da consumação do crime e o dia do recebimento da denúncia, só pode haver a prescrição comum, a abstrata, a ordinária, que usa o máximo da pena combinada em abstrato. Vamos ver um exemplo de prescrição retroativa. Bora? Repara aqui, o exemplo. Olha o exemplo. Vamos ler, lê comigo. Paulo foi denunciado pelo crime de receptação. Pena máxima prevista para o crime de receptação, artigo 180 do Código Penal, 4 anos de reclusão. 4 anos de reclusão. O fato ocorreu, o crime se consumou, termo inicial, para a gente contar, em 10 de janeiro de 2011. E a denúncia foi recebida em 15 de março de 2011. Recebimento da denúncia é a primeira causa interruptiva. Em 20 de abril de 2016 é proferida a sentença condenando Paulo a pena de 1 ano de reclusão. Olha a pena em concreto, como foi menor. O MP não recorre e a decisão transita em julgado para a acusação. Transita em julgado para o MP. Nesse caso, a gente já pode trabalhar com a prescrição superveniente ou com a prescrição retroativa. Primeiro, vamos por partes. Teve prescrição da pretensão punitiva comum, ordinária ou em abstrato, aquela que usa o máximo da pena em abstrato? Não. Por que não, pessoal? Porque o crime é de receptação. A pena máxima prevista em abstrato é de 4 anos. Quanto é o prazo prescricional com a pena máxima de 4 anos? Artigo 109, inciso 4. Artigo 109, inciso 4. Quando a pena é superior a 2 e não excede a 4 anos, vai prescrever em 8 anos. Então o prazo prescricional da prescrição comum, ordinária, em abstrato, é de 8 anos, gente. Passou 8 anos, do dia que o fato aconteceu, 2011, para o dia da denúncia recebida, foi no mesmo ano. Dia da denúncia recebida até o dia da sentença recorrível, vamos ver, de 2011 para 2016, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. 5 anos, quase 5 anos e... Não, 5 anos, 1 mês e 5 dias. Não foi 8 anos. Então não tem prescrição comum, concordam? Sim. Tem prescrição retroativa. Vamos ver como é que faz a prescrição retroativa. Como é que a gente calcula o prazo prescricional da prescrição retroativa? Vamos olhar para a pena em concreto. Quanto é a pena em concreto? 1 ano. A gente pode usar essa pena em concreto? Pode. Ela é 1 ano de reclusão na sentença condenatória e ela transitou em julgado para acusação. Então a gente usa. A pena de 1 ano prescreve em quanto tempo? Artigo 109, inciso 5. Se a pena for igual a 1 ano ou sendo superior não excede a 2, prescreve em 4 anos. A prescrição, então, da pena em concreto, aqui, ó, da pena de 1 ano, é 4 anos o prazo prescricional. Tanto pode servir para superveniente quanto para retroativa. Superveniente não tem aqui, porque a gente precisaria saber do prazo do trânsito em julgado definitivo do processo. E não precisamos usar a superveniente se a retroativa já aconteceu no passado. Como é a retroativa? A gente vai olhar para o dia do recebimento da denúncia. Quando foi que a denúncia foi recebida? 15 de 3 de 2011. A denúncia foi recebida. 15 de 3 de 2011. Sentença recorrível, 20 de 4 de 2016. Já vimos que isso daqui é 5 anos, 1 mês e 5 dias. Portanto, é mais do que o prazo prescricional de 4 anos. Portanto, nesse exemplo, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva retroativa, tendo em vista que
da data do recebimento da denúncia até a data da sentença penal condenatória recorrível, que são os dois marcos interruptivos do prazo prescricional de acordo com 117. Entre o recebimento da denúncia e a sentença penal condenatória recorrível, passaram-se mais do que 4 anos, que é o prazo prescricional, levando-se em conta a pena aplicada em concreto, que é de 1 ano. Se passaram-se mais do que 4 anos, o crime prescreveu. Aplicamos aqui a prescrição da pretensão punitiva retroativa. Perceberam? Não fica mais fácil quando a gente vê um exemplo? Vamos ver outro exemplo? Agora é para a gente fazer junto. Exemplício, mistura de exemplo com exercício, que eu disse na videoaula passada. Repara só. Marcelo pratica o crime de furto no dia 1º de janeiro de 94. A denúncia é recebida em 10 de junho de 2001. Marcelo é condenado em 10 de julho de 2006 a 2 anos de reclusão. O Ministério Público não recorre. Significa que houve o trânsito em julgado para acusação no dia 25 de julho de 2006. Prazo para apelar aqui. Mas a defesa apresentou recurso. A defesa apresenta recurso, o recurso é improvido, a pena é mantida e o efetivo trânsito em julgado acontece no dia 10 de janeiro de 2014. Vamos colocar isso numa tabelinha? Bora? Para ficar fácil da gente visualizar. Vamos lá. Olha para cá. Olha para cá. O furto aconteceu no dia 1º de janeiro de 94. Que é o dia que a gente começa a contar a prescrição. Termo inicial da prescrição. Consumação do crime. Primeira causa interruptiva, recebimento da denúncia. 10 de junho de 2001. Sentença, condenatória recorrível. Condenou a 2 anos. Transitou em julgado aqui, no dia 25/7 de 2006. Se transitou em julgado para acusação, significa que a gente já pode aplicar a superveniente para cá e a retroativa para cá, não é verdade? Beleza. Trânsito em julgado definitivo, 10 de janeiro de 2014. Bora por partes? Primeiro, prescrição comum ou prescrição da pretensão punitiva ordinária ou em abstrato. O que é que a gente usa? O máximo da pena combinada ao crime em abstrato. Qual é o máximo da pena combinada ao crime de furto? 4 anos. 4 anos prescreve em 8. Se a pena é superior a 2 anos e não excede a 4, prescreve em 8 anos. A prescrição do crime de furto simples é de 8 anos. Entre a data da consumação do crime e a primeira causa interruptiva, recebimento da denúncia, passaram 8 anos? Não. Passaram 7 anos, 5 meses e 10 dias. Foi de 94 para 2001. 7 anos, 5 meses e 10 dias. Menos do que 8 anos. Não houve prescrição comum nesse primeiro lapso temporal. Entre o recebimento da denúncia e a sentença recorrível, 5 anos e 1 mês, de 10 de junho de 2001 a 10 de julho de 2006. Também não passaram-se mais do que 8 anos. E da sentença recorrível até o trânsito julgado definitivo, 25 de julho de 2006 até 10 de janeiro de 2014. 7 anos, 6 meses. Também não passaram 8 anos. Significa dizer que não ocorreu prescrição da pretensão punitiva comum, ordinária, em abstrato. Aqui usa a pena máxima combinada ao crime em abstrato. Essa não ocorreu. E a prescrição superveniente? A prescrição superveniente vai usar a pena aplicada, a pena em concreto. Não foi 2 anos a pena em concreto? No transitou em julgado para acusação, então eu posso usar 2 anos, que é a pena aplicada em concreto, com trânsito em julgado para acusação, prescreve em quanto tempo? Se a pena é igual a 1, ou sendo superior não excede a 2, prescreve em 4 anos. É o artigo 109, inciso 5. Então prescreve em 4 anos. Vai ser o prazo para a nossa prescrição superveniente. Onde é que ocorre a prescrição superveniente? Entre
a sentença recorrível e o trânsito em julgado definitivo. Quanto tempo passou entre a sentença recorrível e o trânsito em julgado definitivo? Entre 25 de julho de 2006 e 10 de janeiro de 2014. 7 anos e 6 meses. Passou mais do que 4 anos, não foi? Se passou mais do que 4 anos, ocorreu sim a prescrição da pretensão punitiva superveniente ou intercorrente. E a prescrição retroativa? A prescrição da pretensão punitiva retroativa aconteceu. A retroativa usa, de novo, a pena em concreto de 2 anos. De novo, a pena em concreto de 2 anos. De novo, a pena em concreto de 2 anos. Só que eu uso antes, retroage. De quando a quando? Primeiro, do recebimento da denúncia até a publicação da sentença recorrível. Do recebimento da denúncia, 10 de junho de 2001 até 10 de julho de 2006. Passaram-se 5 anos e 1 mês. Significa que ocorreu a prescrição retroativa entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença recorrível. Mas esse crime aconteceu quando? Foi depois de 2010? Foi depois da Lei 2.234 de 2010? Não, foi antes. Esse crime aconteceu em 94. Portanto, é possível também, nesse caso, aplicar a prescrição retroativa entre a data da consumação do crime e a data do recebimento da denúncia. Porque entre a data da consumação do crime e a data do recebimento da denúncia, passaram-se mais do que 7 anos. Portanto, também mais do que os 4 anos que eram necessários para a prescrição retroativa. Então, ocorreu prescrição retroativa em 2 lapsos temporais. Ocorreu prescrição superveniente também. Tá certo? Então, eu fiz esse caso assim completo para a gente ver onde estava acontecendo prescrição. Na vida real, quando esse processo transitasse em julgado para acusação, já ia ser possível reconhecer a prescrição retroativa. Seja entre o recebimento da denúncia até a sentença recorrível, que já passaram 5 anos e 1 mês, mais do que 4 anos, seja da data da consumação até o recebimento da denúncia. Porque isso aconteceu antes da Lei 12.234 de 2010. Essa Lei 12.234 de 2010 foi ela que impediu a aplicação da prescrição retroativa antes da denúncia. Mas o crime não aconteceu antes dela, então não há impedimento de aplicarmos a prescrição retroativa nesse caso. Tá certo? Tá entendido? Bom, gente, dito isto, eu considero concluída a discussão a respeito da prescrição da pretensão punitiva. Não vou entrar em mais detalhes sobre a prescrição executória, nem sobre outras questões que trazem uma necessidade de maior profundidade, como, por exemplo, prescrição da medida socioeducativa, prescrição virtual, né? Que a prescrição virtual não é permitida. Essas são questões que foram já pacificadas através de súmula, mas eu não vou entrar nelas, vou deixar para a gente fazer numa aula de complementação. Eu vou cobrar só nessa prova a parte de prescrição da pretensão punitiva. E aí, essa parte a gente acaba agora a exposição. Eu ainda quero fazer com vocês algumas questões só para a gente treinar. Tá vendo? Causas impeditivas, que é a parte de suspensão da prescrição, essas súmulas. Isso daqui eu vejo depois. Eu só quero agora que vocês saibam aplicar a prescrição da pretensão punitiva. A comum, a superveniente e a retroativa. E aí eu quero fazer mais algumas questões com vocês só para a gente treinar. Lembrar que nesse caso que a gente viu, a gente aplicou cada uma delas, né, para a gente treinar, mas esse é um caso mais fácil. A OAB, as questões gostam muito de trazer o agente menor do que 21. Porque quando a gente é menor do que 21, de acordo com o artigo 115, a gente tem que cortar o prazo prescricional pela metade. E aí todo mundo esquece disso. Vamos fazer mais algumas questões só para a gente sedimentar o assunto, mas a parte de conteúdo nós concluímos. Vou fazer só mais algumas questões e lembrem, eu já disse que na prova a parte de prescrição vai cair, mas o que vai cair na prova é o que eu estou dando nessas aulas, inclusive questão repetida. Pode ser uma questão repetida, pode ser uma questão que eu fiz na aula.
Pode sair, não, vai sair, não vão sair todas, mas vai ser alguma que eu fiz, tá certo? Então, ó, eu continuo na próxima videoaula e essa próxima, de fato, vai ser a última das últimas do semestre, tá bom? Um grande abraço e eu continuo na próxima.